consignação da empreitada de eletrificação da linha do Algarve entre Faro e Vila Real de Santo António. Tem a palavra o Vice-Presidente da Infraestruturas de Portugal, Carlos Fernandes. Muito bom dia. Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Sr. Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António e, na sua presença, cumprimentar todos os autarcas aqui presentes, Sr. Presidente da CCDR, Srs. Presidentes de Câmaras Municipais, que já cumprimentei, Sr. Presidente do Conselho de Administração da IP, Srs. Deputados, peço desculpa, Srs. Representantes de entidades civis e militares aqui presentes, Srs. Representantes do Consórcio Empreiteiro, Sarcir, Somag, Neopul, da Fiscalização, COBA, e do Consórcio Projetista, Norvia, caros colegas da IP, representantes dos órgãos de comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, sejam bem-vindos. Estamos aqui presentes para assinalar o início da obra de eletrificação do troço Faro-Vila Real de Santo António, uma vez ultrapassada toda a fase de projeto, da avaliação de impacto ambiental, o concurso de empreitada e todos os licenciamentos necessários para o arranque desta obra. É uma obra que está integrada no Plano de Investimentos Ferrovia 2020, um plano que foi lançado já em 2015 e que tem um conjunto muito vasto de projetos atualmente a avançar. Foi um programa de investimentos o mais ambicioso que a Ferrovia Nacional viu desde há muitos anos, focado essencialmente na melhoria da competitividade e da capacidade do transporte ferroviário de mercadorias, mas também para o aumento da rede nacional eletrificada, que vamos aumentar de cerca de 65% para 85%, a instalação de mais 30% da extensão da rede, em 30% da extensão da rede, de novos serviços, novos sistemas de sinalização eletrónico, compatível com o que há de mais moderno na Europa, e estamos a transformar todos os nossos principais eixos ferroviários para que comboios de mercadorias com 750 metros aí possam circular. Os resultados deste programa de investimentos é que vamos reduzir entre os nossos principais portos e as nossas principais fronteiras, vamos reduzir os custos de transporte entre 30% e 50% para os comboios de mercadorias e vamos aumentar a capacidade nestas saídas para mais do dobro. É um programa que vai intervencionar cerca de 1000 km da rede ferroviária nacional e tem um investimento associado na ordem dos 2.000 milhões de euros. Temos o programa nesta fase já muito avançado, 15% do investimento está já concluído, cerca de 300 milhões de euros, 57% do investimento está já em fase de obra, como está esta obra a partir de hoje, cerca de 11% do investimento está na fase de contratação e aqui as duas obras mais relevantes neste processo de contratação, já a fechar a contratação, é por um lado o Tunes Lagos, que estamos nesta altura na fase de seleção do adjudicatário, esperamos nos próximos dias conhecer o adjudicatário também do troço Tunes Lagos. Estes dois concursos estavam mais ou menos ao mesmo ritmo, mas infelizmente o Tunes Lagos ficou com o concurso deserto, portanto não tivemos concorrentes na primeira empreitada, tivemos que relançar o concurso com um novo preço base e estamos agora a selecionar o adjudicatário para de seguida enviar para o Tribunal de Contas. A outra obra também relevante nestes 11% de contratação é o segundo troço da linha do Oeste, entre Torres Vedras e Caldas, que está já com o adjudicatário escolhido, estamos já em assinatura do contrato e irá nos próximos dias para o Tribunal de Contas. Os restantes 17% são empreitadas que têm já o projeto de execução concluído, em alguns casos inclusive a avaliação de impacto ambiental concluída e estamos a aguardar a autorização para o lançamento dos concursos de empreitada. Está nesta situação o segundo troço da linha do Douro, entre Marco de Canaveses e a Régua. Temos já o projeto de execução concluído, temos a DIA que irá ser publicada nos próximos dias, seguir-se-á a autorização que necessitamos para lançar a empreitada e colocaremos também este concurso na rua. A segunda empreitada, também muito relevante neste conjunto, estes 17%, é o segundo troço do Espinho ao Var, entre Espinho exatamente e Ovar,
que temos também o projeto de execução concluído e estamos a aguardar também a autorização para o lançamento deste concurso. Portanto, temos o programa Ferrovia 2020 já muito adiantado, com conclusão prevista até final de 2023 e, portanto, estamos já a preparar os próximos passos. E os próximos passos, no caso da ferrovia, passam pelo Plano Nacional de Infraestruturas 2030. É um plano ainda mais ambicioso que o Ferrovia 2020. O investimento global anda na ordem dos 10 mil milhões de euros, tem um conjunto de intervenções muitíssimo relevantes para a Ferrovia Nacional e se o Ferrovia 2020 esteve essencialmente focado nas mercadorias, este plano de investimentos estará essencialmente focado na melhoria dos serviços para os passageiros. Tem também uma componente muito forte, na ordem dos 1.700 milhões de euros, na compra, virado para a aquisição de material circulante, material esse que irá ser usado também nesta linha após eletrificação, um valor, como disse, na ordem dos 1.700 milhões de euros. Dentro deste conjunto de intervenções muito relevantes para a Ferrovia Nacional, salientaria a nova linha entre Lisboa e Porto, a nova linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto, que vai finalmente permitir descongestionar a linha do Norte existente, permitindo aí crescer os serviços suburbanos, regionais e de mercadorias, numa fase em que não temos mais capacidade para colocar mais serviços na linha do Norte. É um programa que, apesar de ter começado agora, está já com alguma maturidade, ao contrário do que foi possível fazer no Ferrovia 2020, em que demorámos 1, 2, 3 anos a lançar os projetos. Estamos já numa fase relativamente avançada, temos um conjunto já de intervenções que têm ou o projeto de execução concluído ou mesmo a obra a poder iniciar-se. Estou a falar, neste caso, na linha do Voga, em que já há intervenções prontas a começar a obra no terreno, em que já temos consignações nos próximos dias, e outras empreitadas também prontas para lançar a empreitada. E temos a linha de vendas novas, também uma intervenção importante, que está no PNI 2030, já com concursos lançados, já com adjudicatários praticamente selecionados e que estamos só à espera da definição do novo quadro comunitário para poder arrancar com esta empreitada. Temos um segundo conjunto de intervenções cujos concursos para o projeto de execução foram já lançados. 2 projetos na linha do Alentejo, Casa Branca-Beja, Poceirão-Bombelo, um projeto na linha do Norte, Alverca-Castanheira, a quadruplicação do Alverca-Castanheira, o concurso está já na rua, e o projeto de alta velocidade entre o Açor e o Porto estão já a decorrer os estudos para a atualização dos estudos prévios e para a elaboração do novo estudo de impacto ambiental, no sentido de poder submeter à avaliação de impacto ambiental já no início do próximo ano. E, finalmente, um conjunto de outras intervenções também muito relevantes na linha do Norte, na linha do Douro, na linha do Oeste, no ramal de Alfarelos e na nova linha de Sines, que tem já a aprovação dos concursos autorizada pelas nossas tutelas e que estamos a preparar os documentos para pôr também rapidamente na rua este conjunto de projetos. Ou seja, muito rapidamente, até ao início do próximo ano, teremos na rua todos os projetos, todos os concursos, ou mesmo os projetos de elaboração para o PNI 2030, garantindo que, neste caso, não vão haver atrasos nesta fase do processo. Um outro programa importante, este mais virado para a rodovia, é o PRR. Nós temos, como se sabe, uma das melhores redes rodoviárias da Europa ou do mundo, a terceira melhor da Europa, a quinta melhor do mundo, mas há ainda insuficiências muito locais em troços ou de influência local ou regional. E, portanto, estão previstos um conjunto de 38 intervenções no PRR, 27 das quais a cargo da IP, e aqui estamos a falar em pouco mais de 1%, intervenção de um pouco mais de 1% da rede, portanto vê-se que são, de facto, intervenções muito localizadas, muito precisas, para resolver problemas concretos, mas, como eu dizia, temos 27 projetos, 27 intervenções a cargo da IP, e elas também estão todas já a avançar. Temos 20 que estão já na fase de projeto, ou em fase de contratação, ou mesmo em fase de elaboração dos projetos. Temos 6 das intervenções que estão já em obra, e temos apenas um processo que está para lançar o concurso para a contratação do projeto, mas é algo que será lançado nos próximos dias e, portanto, durante este mês teremos todo o PRR, também todas as intervenções a cabo da IP já a avançar. E, portanto, os 3 programas, Ferrovia 2020, PNI 2030, PRR, e estão, como sabem, também a decorrer agora as consultas e o levantamento de comentários para a preparação do Plano Ferroviário Nacional, que será a etapa seguinte da Ferrovia Nacional. Entrando agora naquilo que nos traz que há hoje, na linha do Algarve, começaria pelo âmbito desta intervenção.
Vamos construir uma nova subestação de alimentação elétrica em Olhão e vamos ampliar a atual subestação em Tunes. Serão estas duas subestações da nossa rede que irão alimentar no futuro a linha do Algarve. Vamos modernizar os sistemas de sinalização e telecomunicações ferroviárias, permitindo eliminar alguns constrangimentos que existem por via da sinalização ser relativamente simplificada, nomeadamente entre Tunes e Lagos. Havia aí algum aumento dos tempos de trajeto por via da simplificação da sinalização e isso vai ser também resolvido nesta intervenção. Vamos instalar sistemas de videovigilância, vamos instalar sistemas de informação ao público em todas as estações em apiadeiros, vamos suprimir uma passagem de nível e vamos automatizar todas as restantes passagens de nível. E vamos também aproveitar para fazer um conjunto de intervenções a nível dos apiadeiros e das estações. Este investimento global na modernização da linha do Algarve vale cerca de 80 milhões de euros, 49 dos quais financiados por verbas europeias. Em termos dos principais benefícios, vamos, a partir da conclusão destas obras, assegurar a operação integral da linha do Algarve com recurso a material elétrico, que é, do ponto de vista ambiental, traz, obviamente, benefícios, tem maior performance, portanto, maiores velocidades, maiores acelerações, é menos ruidoso, portanto, há aqui vantagens claramente de conforto. Haverá disponível, a CP está a tratar já da aquisição de material circulante, haverá depois, no futuro, disponível material circulante novo que terá, de facto, outras condições, outras capacidades. Vai contribuir para a melhoria da mobilidade no arco metropolitano do Algarve, vai permitir a redução do tempo de percurso em cerca de 25 minutos nos serviços regionais entre Lagos e Vila Real de Santo António e vai, um aspecto também muito importante, permitir o prolongamento dos atuais serviços de longo curso da CP de Faro até Vila Real de Santo António. Estamos já a trabalhar com a CP no sentido de eliminar todos os constrangimentos para que, de facto, o Alfa e os intercidades possam ir até Vila Real, com paragens intermédias que estão a ser definidas pela CP. Isso permitirá, desde logo, um ganho entre 10 a 25 minutos, permitirá evitar um transbordo, em que as pessoas que vêm, por exemplo, de férias têm que estar a mudar de comboio com as suas malas e, portanto, mais conforto e menos tempo neste serviço e, portanto, uma pessoa pode sair, por exemplo, de Lisboa, do Porto e ter a sua estação final em Vila Real de Santo António. Isso é, obviamente, uma vantagem para todos nós. Em termos daquilo que está previsto na empreitada, vamos, portanto, eletrificar os dois troços. Neste caso, vamos eletrificar o Faro Vila Real de Santo António com o sistema a 25 mil kV, que é o padrão nacional e o padrão europeu. Vamos intervir a nível das passagens superiores, protegendo as passagens superiores relativamente à instalação de catenária. Vamos instalar sistemas de retorno de corrente e tração e terras de proteção para proteger equipamentos e pessoas pelo facto de instalarmos uma catenária que vai ter 25 mil volts. Vamos, como tinha referido, nesta empreitada em concreto, fazer intervenções nos edifícios, nas estações e apiadeiros. Vamos construir uma zona neutra, uma nova zona neutra em Lolé. Portanto, nós atualmente temos uma subestação em Tunes que abastece ou alimenta, neste caso, o troço entre Tunes e Faro e que no futuro irá alimentar o troço entre Lolé e Lagos. E a nova subestação irá alimentar então entre Lolé e Vila Real de Santo António. Temos também previsto um conjunto de intervenções a nível de estabilização de taludes. Na melhoria dos sistemas de infraestruturas, sistemas de sinalização e telecomunicações, iremos também reabilitar a drenagem de vários destes troços. A duração prevista para esta empreitada é de 23 meses, começando a contar no dia 2. O preço contratual é de 20,4 milhões de euros, o preço base eram de 23 milhões e tem conclusão prevista no terceiro trimestre de 2023. A Infraestruturas Portugal é o dono de obra, o consórcio projetista foi a Norvia e a CETEC, a fiscalização estará a cargo da COBA e a entidade executante será o consórcio SACIR, Neopol, SACIR, SOMAG. Terminava com alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecer à Norvia e à CETEC pela disponibilidade e compromisso que sempre colocaram na elaboração do projeto e do estudo de impacto ambiental. Às nossas equipas de Infraestruturas de Portugal, que mais uma vez foram inexcedíveis no empenho e capacidade técnica demonstrado para a concretização deste empreendimento. Em particular, às nossas direções de Engenharia e de Empreendimentos. Uma palavra especial para o engenheiro Álvaro Costa, que terá nos seus ombros a responsabilidade de coordenar esta obra
como a eletrificação do Tunes Lagos. Uma palavra também para a SACIR, SOMAG, Neopol, manifestar que a IP confia que irão realizar com sucesso esta importante obra do Ferrovia 2020, que poderão contar connosco como parceiro no estrito cumprimento do contrato e da lei. Terminava com um agradecimento muito especial, em meu nome, do Conselho e da IP, ao Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, ao Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação e aos seus gabinetes pelo contributo essencial que têm dado à concretização deste extraordinário programa de modernização da rede ferroviária nacional. Muito obrigado. Vamos assistir à assinatura do auto de consignação entre a IP, representada pelo Presidente António Laranjo, e o consórcio SACIR Neopol S.A., SACIR SOMAG S.A., representado pelo administrador da SACIR SOMAG, Marcos Rubio Blanco. Tem a palavra o Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo. Bom dia a todas e a todos. Saúdo o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Sr. Dr. Pedro Nuno Santos. Saúdo o Sr. Secretário de Estado. Saúdo o Sr. Presidente e Vice-Presidente das Infraestruturas de Portugal, saúdo o Sr. Presidente da CCDR, saúdo os Srs. Deputados, o Vice-Presidente da AMAL, o Sr. Presidente da Câmara de Alcotim, todos os restantes Srs. Presidentes de Câmara aqui presentes, Vice-Presidentes, Srs. Deputados, Srs. Vereadores, saúdo todas as individualidades aqui presentes. Testemunhamos hoje aqui um momento nobre e histórico para o desenvolvimento de Vila Real de Santo António e do Algarve. Este é o ato que marca o início da empreitada de eletrificação da linha do Algarve entre Faro e Vila Real de Santo António e constitui um passo muito importante, não só para o desenvolvimento do transporte ferroviário em Portugal, mas, acima de tudo, para a facilidade de comunicação e para a mobilidade entre as pessoas, que tanto vai beneficiar a região e o país. Começo por referir a importância que o transporte ferroviário teve em Vila Real de Santo António desde o início do século XX, mais precisamente desde 1906, ano em que foi construído o troço Tavira-Vila Real de Santo António, da então linha do Sul, hoje a linha do Algarve. Foi, na época, um avanço extraordinário em termos de circulação e comunicação entre as pessoas e teve importantes consequências ao nível socioeconómico, porque incrementou as relações comerciais e constituiu um forte apoio ao turismo na região. Essa importância consubstanciou-se nas décadas seguintes pela ligação aos comboios que iam e vinham de Faro. É preciso sublinhar que o transporte ferroviário combina uma eficiência energética imbatível pelo fator de estar eletrificado numa escala superior à de qualquer outro meio de transporte. Na ferrovia em particular, na infraestrutura, é de aplaudir que se faça este investimento. Trata-se de um investimento que traz, invariavelmente, enormes benefícios
para toda a sociedade, na redução de emissões de CO2, na poupança de tempo, na redução de vítimas de acidentes e na redução de custos dos transportes. Sublinha a importância de conseguir dar uma resposta genuína às alterações climáticas, considerando que este é provavelmente o maior desafio que a humanidade alguma vez enfrentou e que nós queremos vencer. Continua presente o sonho de ser construída a ligação ferroviária entre Faro e Sevilha. É um desejo que, com muitas décadas, queremos ver realizado em breve, a bem de um desenvolvimento comum aos dois países. Aproveito a presença do Sr. Ministro para lançar um repto importante, que consiste na necessidade de obter apoios do Estado para a criação de um complexo intermodal de transportes públicos aqui, neste espaço contíguo à estação, que pretende juntar a estação ferroviária com a estação rodoviária, à semelhança do que já se fez em várias cidades do país. Esta solução representará um franco desenvolvimento para a nossa terra e vai responder às necessidades prementes de organizar a circulação dos transportes rodoviários em Vila Real de Santo António. Dirijo-me ao Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, porque existe aqui, tão perto da estação, um antigo girador ferroviário que permitia mudar o sentido das locomotoras. É nossa intenção preservar a história da nossa terra e, por isso, gostaríamos de vos propor a possibilidade de preservar esse equipamento como património histórico que deve ser reconhecido e visitado por todos. Agradeço a vossa presença e, em nome dos vilarrealenses, saúdo a concretização deste projeto de eletrificação da linha do Algarve entre Faro e Vila Real de Santo António, que vai ser decisivo para o território, para as pessoas e para o meio ambiente que queremos preservar e desenvolver. Bem-ajam, muito obrigado. Vamos ouvir a intervenção do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. É um gosto enorme estar mais uma vez no Algarve, em particular em Vila Real de Santo António. Cumprimentar-vos a todos, Sr. Presidente Álvaro Araújo. Muitos parabéns pela sua eleição. Desejo um bom trabalho nos próximos 4 anos. Pode sempre contar com o Governo da República, pelo menos connosco enquanto lá estivermos, e com certeza com o próximo, seja ele qual for, nos trabalhos, na liderança do seu município. Cumprimentar os nossos autarcas, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcocoltinho, Osvaldo Gonçalves, a Sra. Presidente de Tavira, Ana Paula Martins, o meu querido amigo, Presidente da Câmara Municipal de Lolé, Vítor Aleixo, e a Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Filomena Sintra. As senhoras deputadas, aqui presente, o Sr. Deputado, o Sr. Presidente da CCDR. Esqueci-me de alguém? Algum autarca? Se me esqueci, a culpa foi de Luís Graça, que eu pedi a ele para me dizer quem estava cá. O Sr. Presidente da CCDR, José Apolinário, cumprimentar, obviamente, os homens, são homens, julgo eu, não sei se está cá alguma mulher também da SACIR, mas cumprimentar os homens da SACIR, Neopulso ou MAG, porque são eles agora que vão ficar com a responsabilidade de concretizar este grande projeto. Obviamente não podia esquecer da IP, do Sr. Presidente da IP e do Sr. Vice-Presidente da IP, das Infraestruturas de Portugal, que nos permitem estar hoje aqui e são responsáveis por esta grande revolução que nós estamos a fazer na ferrovia em Portugal. E eu queria começar pela SACIR, antes de dizer o que vos tenho para dizer, para explicar que eu faço sempre questão de o fazer, porque todo o processo de investimento público dava para vir ao terreno muitas vezes, em cada um dos momentos, e nós tomamos uma decisão que é vir apenas ao momento da consignação. Vir apenas ao momento da consignação, porque é o momento em que, do nosso lado, o trabalho a grande parte do trabalho está concluído, obviamente que as obras serão acompanhadas pela IP, mas aqui é o momento em que se passa a bola para o consórcio, que fica agora com uma responsabilidade muito forte de ter de cumprir e realizar a obra no prazo que está previsto. E, portanto, nós estaremos cá também na inauguração, seja de que forma for, mas este é um momento importante em que passamos agora o trabalho para a empresa privada que ganhou o concurso e, portanto,
fazemos questão de estar aqui neste momento importante. Agora, a responsabilidade é mesmo da SACIR, que tem até outubro de 23 a fazer a obra. Se atrasar, a IP vai, obviamente, penalizar o consórcio e, portanto, vamos todos dar corda aos sapatos para conseguirmos realizar em tempo esta importante obra. E esta obra insere-se naquilo que na realidade é uma revolução, porque, finalmente, depois de décadas em que o país deixou de investir na ferrovia, em que, essencialmente, investia na rodovia, achou que o comboio era um meio de transporte do passado, infelizmente, e para mal de todos nós. Finalmente, o comboio voltou a ocupar o centro do debate nacional, não só nacional, mas em particular em Portugal. O centro do debate sobre os transportes veio para ficar, já ninguém conseguirá travar aquilo que é um comboio a andar a velocidade de cruzeiro, que nós gostávamos que andasse ainda mais depressa, mas obviamente que as dificuldades que são enfrentadas são sempre técnicas, reais, e depois há sempre constrangimentos orçamentais que nós temos conseguido, com muita luta e muito afinco, alargar a disponibilidade orçamental para investir na ferrovia. A ferrovia é mesmo um meio de transporte do futuro e só me perturba muito, enquanto cidadão português, que o país não tenha percebido isso durante tanto tempo. E o Sr. Presidente da Câmara já aqui referiu aquele que é o nosso maior desafio, um dos nossos maiores desafios para as próximas décadas, a preservação do nosso planeta e a importância que tem a ferrovia nessa transição climática. Não é de hoje, o comboio já pode circular com recurso à energia elétrica há muitas décadas. Nós não temos muito mais para inventar desse ponto de vista. Nós podemos inventar novas tecnologias do ponto de vista energético para a ferrovia, mas não há muito melhor do que ter a catenária a despejar energia elétrica diretamente no comboio. Isso é imbatível, nem sequer é novo, o que torna ainda mais estranho que nós tivéssemos abandonado este meio de transporte. Finalmente, o país acordou. Nós estamos num processo de investimento ferroviário em todo o território nacional. Nós terminaremos o primeiro ciclo de investimento, o Ferrovia 2020, em dezembro de 23 e estamos já a dar os passos importantes para iniciar um novo ciclo de investimento na ferrovia, porque obviamente esta é uma tarefa muito longe de estar inacabada. Mas os ganhos são evidentes, desde logo do ponto de vista ambiental, são também do ponto de vista do custo de transporte. O custo do transporte, nomeadamente o individual e movido a combustíveis fósseis, será cada vez mais caro. Podermos viajar de comboio e viajar em transporte coletivo é uma forma de nós, enquanto comunidade, reduzirmos os custos do transporte. Estamos também a aproveitar este grande investimento, que tem ganhos do ponto de vista ambiental, ganhos do ponto de vista orçamental para as famílias portuguesas, mas pode ter também um ganho tremendo do ponto de vista macroeconómico para o nosso país. O nosso país não, tenho cansado de dizer aquilo que todos sabem, o nosso país não produz petróleo. Teria sido essa mais uma razão, já que não fosse a questão ambiental ou o custo do transporte para as famílias, devia o país ter percebido que, não produzindo petróleo, tinha todo o interesse em migrar o transporte para a mobilidade elétrica o mais depressa possível. E, de facto, a ferrovia proporciona isso ao país, que nós possamos depender menos de combustíveis fósseis, e este é um ganho macroeconómico também de grande importância para Portugal, e por isso são muitas as razões que tornam ainda mais difícil percebermos porque é que durante décadas este país achou que o comboio era um meio de transporte do passado. Ao mesmo tempo que estamos a fazer este grande investimento na ferrovia, estamos a tentar que este investimento grande na ferrovia tenha repercussões na economia nacional. E é por isso que, a par deste investimento na infraestrutura, nós estamos a fazer um investimento importante em material circulante. Vai ser lançado o maior concurso sempre da CP, são 117 comboios, uma parte deles regionais, para o serviço também no Algarve. E esse investimento que nós vamos fazer, de cerca de 1.000 milhões de euros, nós estamos a fazer um grande esforço para que ele tenha repercussão na indústria nacional. Para fazermos um bocado diferente daquilo que é a tradição em Portugal, sempre muito bons a comprar lá fora, nós agora estamos a construir um caderno de encargos que sinaliza aos construtores de comboios que, se eles quiserem ganhar o concurso em Portugal, vão ter de fazer uma parte da produção em Portugal. E esta é a forma de nós conciliarmos o investimento público, dar resposta a uma necessidade concreta, mas conseguirmos também que esse investimento possa ter repercussões no desenvolvimento industrial do país. E é assim que nós, pelo menos, achamos que se deve governar e tomar decisões.
há uma necessidade de mobilidade, vamos reinvestir na ferrovia, tem também um grande contributo ambiental, já que vamos gastar tantos milhões de euros neste investimento. Vamos ver se conseguimos que a nossa indústria se possa também desenvolver e aproveitar esta procura pública que nós vamos ter. E estes são traços muito gerais, os nossos grandes objetivos em matéria de investimento ferroviário. Depois o Carlos, o vice-presidente da IP, já teve aqui a oportunidade de vos descrever os diferentes investimentos que vamos fazer, mas quero chegar aqui ao Algarve, que é o momento que estamos hoje aqui a viver. E depois de muitos anos, em que se também foi deixando para trás a linha do Algarve, como se deixaram todas as outras, nós vamos fazer um investimento muito importante. O investimento na eletrificação, na modernização da linha. E este investimento vai permitir vários ganhos. O vice-presidente da IP, o Carlos Fernandes, já teve aqui a oportunidade de os descrever, mas verdadeiramente nós vamos, não só a questão ambiental, que aqui já foi referida várias vezes, nós vamos conseguir ter alguns ganhos de tempo de viagem. Desde logo o Intercidades vai poder chegar, o Intercidades e o Julco Alfa. Isto agora depois depende da CP, a parte seguinte de que vocês vão ter de fazer, diria eu, entre o Presidente da CCD e a Realtar, as reuniões com a CP, porque obviamente vão estar criadas as condições para que o Intercidades ou o Alfa possam chegar à Vila Real de Santo António. E não só permite que depois, consoante a organização da operação ferroviária por parte da CP, nós podemos ter viagens com poucas paragens, permitindo uma viagem mais rápida, com menos paragens, a Vila Real de Santo António, passando obviamente por Tavira, Olhão e Faro. E aqui nós vamos conseguir melhorar as condições de mobilidade da nossa população, dos algarvios dentro do Algarve, mas também na ligação dos algarvios, ligação do Algarve com a capital Lisboa. E não só a capital Lisboa, também com o resto da rede ferroviária nacional. E, portanto, é um ganho concreto, muito objetivo e muito importante para a população do Algarve. E, obviamente, o Sr. Presidente da Câmara colocou aqui uma questão pela qual nós nos temos batido bastante. Aliás, desde que tomei posse, esta tem sido uma das ligações, aquela que eu vou falar, uma das ligações pelas quais nós mais nos temos batido. E sem prejuízo para a grande luta dos algarvios, a verdade é que já nem o Algarve estava a defender muito, quer dizer, não estava no topo. Não estava no topo. Há 2 anos atrás, pouco se falava da ligação a Sevilha. Os algarvios nunca se esqueceram dela, mas a verdade é que ela, nos últimos tempos, ganhou uma nova centralidade, porque cada vez que nós falamos com os espanhóis sobre as ligações à Espanha, no topo das nossas prioridades está a ligação de Vila Real de Santo António a Huelva-Sevilha. E esta é uma questão muito importante para nós. Nós temos uma ligação ferroviária, uma linha ferroviária contínua da Hungria até Huelva. E é difícil de compreender como é que nós temos uma linha ferroviária que vem da Hungria, atravessa a Itália, atravessa a França, atravessa a Espanha, vai até Sevilha, que é a 4ª maior cidade de Espanha, e para em Huelva. E depois temos aqui algumas dezenas de quilómetros até à fronteira sem linha ferroviária. Espanha já existiu, Espanha levantou os carris. Até agora, o interesse espanhol, os espanhóis não disseram que não, eu tenho de ter muito cuidado com o que digo, porque são sempre questões diplomáticas e a nossa relação com o governo espanhol é ótima. Embora nunca nos tenham dito que não está no topo das suas prioridades. E esta é uma batalha que nós vamos todos ter que travar, porque nós sabemos que pelo menos a Andaluzia deseja esta ligação. E, portanto, entre a Andaluzia, o Algarve e depois o Governo Central Nacional, nós temos que continuar a fazer esta luta, porque ela é de máxima importância para nós. Eu não diria, nós temos de ter esse cuidado, que ela é só importante para nós, porque eu acho que é isso que alguns pensam do outro lado. Mas a verdade é que esta ligação não é só importante para o Algarve. É importante também para a Andaluzia e é por isso que nós temos que continuar a unir esforços com o Governo Autonómico da Andaluzia para conseguirmos que esta ligação se faça. Eu não tenho a menor dúvida que ela vai ser muito impactante para nós, para eles também, mas agora pensando em nós, para o Algarve, e que as oportunidades vão também aumentar. Obviamente, a partir do momento que nós tivermos uma ligação que já vem do centro da Europa, puder ligar ao Algarve e com um número crescente
de turistas e de passageiros que escolhem de forma crescente a ferrovia como meio de transporte, dá para perceber, obviamente, os ganhos que o Algarve terá se nós conseguirmos completar aquela falha que nós ainda temos entre o Elva e Vila Real de Santo António. É uma luta que ainda vai ter que ser travada. Nós tivemos agora recentemente uma cimeira com os espanhóis, a cimeira correu bem, nós colocamos mais uma vez na agenda esta ligação, não só eu, mas o próprio Primeiro-Ministro assumiu esta ligação como uma preocupação sua, fez questão de a referir em 2 momentos, na reunião com o Primeiro-Ministro espanhol e na conferência de imprensa, e por isso nós queria dar esta nota ao Algarve de que a ligação Sevilha a Vila Real de Santo António é uma prioridade para nós e que nós continuaremos a fazer aquilo que depende de nós, sendo que, esta é a parte mais desagradável, sendo que a esmagadora maioria do investimento é feita em lado espanhol. Nós o máximo que poderemos fazer é uma pequena ligação, não sou especialista, não sou engenheiro, mas é uma pequena ligação, uma nova ponte do nosso lado e pouco mais. Consciente que a SACIR é uma empresa e, portanto, não toma decisões políticas, é uma empresa espanhola. Se nos puder ajudar a convencer o governo espanhol da importância de se fazer a ligação, quem sabe quem ganhará esse concurso. E, portanto, quanto mais nos puderem ajudar, melhor. Queria dar só uma palavra ao Algarve e dar nota do seguinte: nós vivemos num mundo e também num país que sofre de um fenómeno que não é nacional apenas, de centralização, e que conduz a um sentimento por parte da população, numa grande parte do território, sentimento de esquecimento, quase de abandono, de como se a maioria esmagadora da nossa população fosse relegada para segundo plano, no interior de Portugal e nas regiões mais afastadas do grande centro que é Lisboa. O Algarve é a região turística mais importante do país, um grande contribuinte para as receitas desta nossa comunidade nacional, e para mim foi sempre muito difícil de compreender que nós fôssemos deixando um conjunto de investimentos estruturantes no Algarve para depois. E por isso dar-vos nota de que nós, naquilo que nos diz respeito, daremos sempre a prioridade que o povo algarvio ganhou por direito merecer ter. E aquilo que se trata quando nós fazemos este investimento é de respeito para com uma população, para uma região que dá um grande contributo nacional e que num conjunto de muito diverso, diferentes áreas, algumas não tuteladas por este Ministério, foi sempre ficando para depois. Queria-vos dizer que nós estamos nesta matéria a entregar-nos com muito afinco para que esta obra se faça. Tivemos um azar entre Tunes e Lagos com um concurso vazio, não teremos, presumo eu, problemas neste. O que quer dizer que nós, quando estivermos a terminar esta, estaremos perto também de terminar a seguinte. Esta deve terminar pouco antes de Tunes-Lagos. E nós também asseguraremos que no investimento a ser feito em material circulante, venha material circulante novo para a linha do Algarve, e nós temos ainda muito trabalho para fazer. Temos um dossiê aqui complicado, que os nossos deputados têm acompanhado, os seus presidentes de Câmara também, e que tem a ver com a Nacional 125. Nós temos um problema com muitos anos já, um litígio que corre em tribunal. Nós esperámos que ele terminasse já, que pudesse haver uma decisão no início deste ano, já vamos no fim. O Tribunal Arbitral ainda não tomou uma decisão. Julgamos não faltar muito tempo para que a situação fique clarificada e o Estado possa depois assumir a responsabilidade que tem de assumir no que diz respeito a esta parte da Nacional 125 que ficou sem a obra. E depois há muito trabalho para fazer com os autarcas, acho que há muito trabalho para fazer com os autarcas, com a CCDR, sobre como é que se deve gerir esta estrada, mas neste momento nós temos esta etapa ainda para conseguir resolver e podermos depois então também, nesta matéria, fazer justiça com esta região. Caros autarcas e povo do Algarve, vocês são homens e mulheres
com muito orgulho na vossa terra, têm muita razão para ter orgulho nesta grande terra, neste grande povo, que vai sofrendo também as consequências adversas do facto de terem uma pressão turística tão grande, e um deles, quando olha ali para o Sr. Presidente da Câmara de Lolé, mas também para todos vocês, é uma área que tutelo, uma pressão sobre os preços da habitação tremendos. A região do Algarve, eu tenho repetido porque eu acho que há muita gente que não sabe, é mesmo a segunda região a seguir à capital com maior pressão sobre os preços no imobiliário. Tenho dito também várias vezes, porque a grande parte do povo português não compreende porquê, porque vê tantas casas. O problema é que as casas que foram construídas no Algarve não estão no mercado de habitação tradicional, o que nos coloca ao povo do Algarve um grande problema no acesso à habitação. Nós temos um programa fortíssimo, com uma disponibilidade financeira sem precedentes na história da nossa democracia, para investir em habitação. Esta é, a par da ferrovia, uma das nossas grandes prioridades e, portanto, dar nota aos Srs. Presidentes de Câmara daquilo que também, parcialmente, julgo que já sabem, se não mesmo todos, de que a nossa disponibilidade para trabalhar convosco, para diminuir, resolver demorará mais anos, mas para diminuirmos o problema que o povo do Algarve tem no acesso à habitação, que vocês possam contar connosco. Esta é uma tarefa à qual os autarcas nunca poderiam ter sido deixados sozinhos, como foram. Durante décadas, a política de habitação esteve quase só nas mãos das autarquias, sem capacidade e disponibilidade financeira para fazer face a um problema da dimensão com aquele que nós enfrentamos. Por isso, senhores autarcas, mobilidade e habitação, escuto-me vos dizer, vocês sabem bem melhor que nós, é o maior desafio que nós temos pela frente. Ferrovia, habitação, naquilo que depender de nós, contem a 100%. Nós trabalhamos, pelo menos esta equipa, no Ministério das Infraestruturas e da Habitação, para o país todo, mas com um gosto muito especial em ajudar esta grande região, que merece, como eu dizia há pouco, muito respeito de todo o país. Muito obrigado a todas e a todos. Em nome do Sr. Ministro das Infraestruturas, está encerrada a sessão. Continuação de um bom dia para todos.